Bom dia, Boker Tov. Bom dia a todos na sinagoga, bom dia a todos que estão no Zoom, né? Muito bom ter a companhia de vocês. Vamos continuar aqui a nossa quinta-feira, depois da Tfilá, depois do Tfilim. Vamos estar tudo rimando por enquanto. A gente vai passar ao estudo de Vaerá, né? Vaerá, com o nosso nobre Hélio Koifman. É, o Hélio, ele é assessor de investimentos, enfim, tem várias atividades, mas eu acho que assim a marca principal dele é o ativismo. São décadas de ativismo e ele ajuda em vários lugares, né? Obrigado. Enfim, a presença do Hélio assim é uma coisa que a gente tem certeza que está no Rio de Janeiro. Está no evento judaico e o Hélio não está, talvez o evento não aconteça. Isso, a eleição da área, que ele foi o que implementou, junto com o Ernesto, a eleição digital, né? Dentre os outros vários feitos. Bom, Hélio, sem mais delongas, vamos a Isaac. Né? Vamos lá. Esse está funcionando. Esse aquele lá Tá funcionando? Tá me ouvindo? acho que sim. As pessoas lá no Zoom estão escutando, Terezinha? Alô, alô. Agora sim. Bem, bom dia a todos. Obrigado, Vitor, pela oportunidade daqui de estar não só falando do estudo, mas principalmente por fazer o estudo com uma experiência muito interessante. Poder estudar e aparachar e compartilhar aqui, depois ouvir também de vocês os comentários dessa paraxá. Essa paraxá, como muitas do livro de Bereshit, são muito interessantes porque conta a história de famílias, né? E é uma paraxá que tem muitos temas. Eu vou ter aqui controlar meu tempo. E ela começa com Abraham, paraxá Vaierá. Abraham está num momento muito delicado da sua vida. Ele acabou de passar por uma circuncisão, uma autocircuncisão, e está se recuperando. E ele está sentado próximo à sua tenda. Até no convite que fizeram para o estudo de hoje, aparece uma tenda simbolizando que essa paraxá. É, é verdade que a tenda representa, mas eu acho que o ponto mais representativo dessa paraxá, e que a gente vai falar mais adiante, é a Akeidá, o sacrifício de Isaac, que é um ponto alto da paraxá. Então, Abraão está sentado na tenda, um calor infernal, ainda não tinha nem ar-condicionado, nem a crise climática, né? E, e ele está sentado. Não, está muito quente, tanto que ele está preocupado. Está escrito, eu não estou vendo. E que ele não está nem tão preocupado com a dor que ele está sentindo, mas muito mais que ele era muito hospitaleiro e ele estava preocupado que não passasse alguém ali naquele dia para ele poder manifestar a sua hospitalidade. Daí dessa paraxá, desse início, é que vem esse conceito de um dos valores judaicos da hospitalidade. E aí ele está sentado lá e, de repente, ele vê três visitantes sentados um pouco adiante. Ele corre em direção aos visitantes e implora para os caras não irem embora sem antes entrar na sua tenda, lavarem os pés, comerem alguma coisa, etc. E assim é feito. É, Depois dessa refeição com tortas, carne de bezerro, pão, aí que surgem aquelas revelações. Leite não está escrito não. Leite não está escrito. Está escrito? Ainda não tinha leite de cachuruta, então. Não tinha leite de cachuruta, então. Bem,
Bem, aqueles não eram simples visitantes, mas anjos. Na verdade, a Torá usa muito a palavra mensageiros, enviados de Deus. E o motivo da visita desses mensageiros é a transmissão de algumas mensagens extremamente importantes. A primeira delas é que Abrão terá um filho com a sua esposa Sará, apesar dela ter vivido estéril até os 90 anos de idade. A notícia é recebida por Sará, que estava dentro da tenda, ouvindo atrás da porta, isso é interpretação minha. Dá uma risada e por isso o filho receberá o nome de Isaac. A segunda mensagem refere-se à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, em virtude do comportamento dos cidadãos muito perversos, gente má mesmo. Ao receber tal notícia, Abraão dialoga com Deus, tentando reverter esse decreto, dizendo: vem cá, se não tiver 50 justos, você vai acabar a cidade? Aí Deus fala: não, se tiver 50 justos, eu não acabo. Aí vai descendo até chegando a 10. E aí Abraão percebe que vai ser inevitável a destruição de Sodoma e Gomorra. Quem eram os três anjos? A palavra anjo em hebraico é malar, não é isso? Emissário, significa mensageiro. Na Torá, no Tanar, às vezes os anjos são identificados como seres divinos e às vezes são chamados de anashim, pessoas. Às vezes as mensagens dos anjos são emocionantes ou agradáveis, mas às vezes os anjos podem parecer ameaçadores. A ideia dessa é a própria luta de Jacó com o anjo, e às vezes as mensagens parecem mundanas à primeira vista, mas acabam por conter significados mais profundos e ocultos. Um exemplo desse tipo de anjo ocorre ainda no livro de Bereshit, quando um estranho misterioso encontra José vagando pelo campo e lhe dá instruções. Nessa narrativa bíblica, depende desse papel de caminhada aparentemente inconsequente, o que o anjo aparece, entrega sua mensagem e sai de cena. Os anjos eles têm uma missão, eles cumprem a missão e saem de cena. Os anjos podem ser multitarefa, mas uma tarefa de cada vez. E a gente vai ver essa situação aqui. Tem vários tipos de anjos que têm uma tarefa. Não, tem anjos que não têm tarefa nenhuma. É. Bem, quem são os três anjos? Os três mensageiros. A um foi atribuída a responsabilidade de curar Abraão da sua recente circuncisão. A outro, a dizer a Abraão que Sara logo lhe daria um filho, Isaque. O terceiro anjo contará a Abraão sobre a destruição iminente de Sodoma. Após cumprir a sua responsabilidade, o anjo que predisse o nascimento de Isaac deixa Abrão e os outros. Seu trabalho está feito. Os dois mensageiros restantes seguem para Sodoma. Um destruirá a cidade, o outro salvará Lote e sua família. Normalmente os anjos têm também hierarquias. Normalmente os anjos não têm nome. A esses três anjos se atribui o nome de Micael, Gabriel e Rafael. Lote se recusa a entregar os mensageiros e oferece suas filhas que ainda não tinham conhecido o homem. Qual a lógica disso? Os mensageiros estavam na casa de Lot. Sodoma era um lugar horroroso. Eu não sei até hoje, Raul, talvez você possa me explicar, ou Ricardo, o que Lot foi morar em Sodoma, embora fosse uma cidade pujante. Que ele ainda tinha alguns princípios de Abraão. O que ele foi fazer lá? Hã? Posso continuar? Então, Lot morava lá e as pessoas começaram a saber que tinha uns estranhos e que começaram a cercar a casa e queriam entrar.
e queriam sodomizar os estrangeiros, como era a prática local. É interessante que os livros da Torá falam em conhecer os estrangeiros. O Plaut, em inglês, fala intimidade. E a tradução em português fala literalmente em possuir os estrangeiros. E por que Lot oferece as filhas que não eram casadas? Porque na visão da época, as relações homossexuais eram um pecado abominável, mesmo entre os não-judeus. Então ele oferece as filhas, vai entender. Lot, sua mulher e suas filhas, as outras, fogem da cidade, ou essas mesmas, antes da destruição, e recebem de 2 anjos a seguinte orientação durante a fuga: não olhem para trás. A esposa de Lot olhou para trás e transformou em uma estátua de sal. Pelo relato bíblico, Lot chegou solteiro a Sodoma, que tinha uma certa pujança, e se casou com uma habitante local. Possivelmente ela não queria deixar a cidade lá porque gostava, tal. E aí olhou para trás. Isso, algumas interpretações a gente às vezes não deve olhar para trás. E aí eu fiquei pensando esses dias também, em razão do Cristonar, quantas histórias, hein, Gilberto, a gente conhece de pessoas que deixaram a Alemanha nazista praticamente fechando a porta de casa, como se fosse um supermercado, porque não tinha tempo, levando o mínimo que podia para sair. É, então, encontrando 10 cidadãos íntegros, Deus começa a destruir cidades, mas não antes que salve o sobrinho de Abrão, Lote, e sua família da destruição. Acreditando que o mundo inteiro havia sido destruído, as duas filhas de Lot embebedam o pai para que ambas possam ficar grávidas dele, e cada uma acaba tendo um filho, que depois se tornam nações, Moabe e Amon. É, ainda que nessa paraxá Sara, ainda nessa paraxá, Sara é raptada por Avimelech, o rei de Gerar, que não havia percebido que ela era casada. Sara era uma mulher muito bonita. Deus reage castigando-o com uma peste que o impede de tocá-la. Informa Avimelech que Sara é casada. Quando então é imediatamente libertado, Avimelech questiona Abrão por que teria mentido dizendo que Sara era sua irmã e afirmando confirmando a mentira. Na verdade, Sara era meia-irmã de Abraão, mas Abrão tinha esse receio de sofrer alguma consequência. Vale lembrar que no passado, na paraxá anterior, é, já havia acontecido algo parecido com Sara e o faraó, que ele também disse que era irmã. E a paraxá aí continua, Agar é expulsa com Ismael, e a porção da Torá termina com o trecho da Queidá, o altar, o 15º teste de Abraão, no qual ele demonstra sua boa vontade em aquecer a ordem do Criador de oferecer seu filho em sacrifício. Aqui tem duas questões. Por que Abraão dialoga com Deus na questão de destruir Sodoma e Gomorra, e aqui aparentemente ele não contesta? A segunda questão é por que esse Deus, que é onipresente, sabia que Abraão era leal, por que ele precisa ser testado? E aí tem uma questão de que, das duas comparações, o teste, uma das explicações que eu mais achei interessante, que Deus sabia que Abraão era leal, mas os testes precisam ser feitos, as confirmações precisam ser feitas, por exemplo, eleições na área, para poder legitimar quem vai ser eleito, né? Recentemente, por exemplo, na Fierj, nós, pela primeira vez, não tivemos eleições, porque não tinha candidatos, tinha menos candidatos que vaga. E na Fierj o custo da eleição é um custo muito alto, que envolve vários locais, tal, e se resolveu não fazer as eleições, mas isso fica como se faltando alguma coisa.
como se faltando a legitimidade. Sobre essa paraxá, eu acho que tem dois comentários interessantes. Um é que as duas leituras dos dias de Rosh Hashanah da Torá, do primeiro e segundo dia, são tiradas dessa paraxá. No primeiro dia fala do nascimento de Isaac e da expulsão de Agar, e no segundo dia a própria Queidá. Eu queria compartilhar com vocês parte de um trecho de um artigo escrito em 1988 pelo rabino Barry Coogan, então professor de filosofia e pensamento judaico do Hebrew Union College em Cincinnati, depois professor emérito. E ele fala especificamente das reflexões sobre a Akedah. Ele diz assim: poucos episódios da Torá têm o poder de fascinar, perturbar e até encorajar-nos a Akedah, a história da amarração de Isaac, sacrifício. Essa história de terror testa não apenas os personagens centrais, mas também os leitores. A história nos pergunta implicitamente como reagiríamos na mesma situação. Um pai idoso recebe um chamado divino para oferecer seu filho em sacrifício. No último momento possível, outra voz divina intervém para impedir o sacrifício, elogia Abraão pela sua obediência e promete-lhe a sua descendência bênçãos abundantes para o futuro. A questão é, por que Deus, onisciente, que certamente conhece Abraão muito bem, exige tal teste? E por que Abraão, e nesse caso Isaac, responde a isso dessa maneira? O que podemos aprender com essa história? Certamente, a forma mais antiga de reinterpretar a história é expressa pelos rabinos que celebram Abraão pela sua devoção exemplar a Deus. O teste de Abraão é necessário porque Deus realmente não sabe o resultado. Porque o simples fato de Deus saber o resultado não é suficiente para silenciar Satanás. Eu não entendi essa parte do rabino. Para silenciar Satanás. O rabino reformista, que lança calúnias sobre a devoção não testada de Abraão. Isso está no Sanhedrin 89b, Rashi sobre Gênesis 22.1. Hã? Cara aí mandou mal. Esse cara era um rabino renomadíssimo, Pode ter mandado professor. Hã? mal. Mandou mal. Ou porque apenas obediência. Mandou mal médio. Na verdade, me parece que ele está fazendo uma referência à história de Jó. Sim, com Satanás. Que Satã Satã. estimula Deus a testar Jó. Então, ele está dizendo, fazendo um paralelo, que Satã estimula Deus a testar Abraão. Repete aí no microfone, por favor, Ricardo. O que eu estou dizendo é que ele provavelmente, esse rabino, fez um paralelo com a história de Jó. Na história de Jó, no comecinho, existe esse personagem, Satã, que não é necessariamente o mesmo Satã de outras culturas, que testa Deus, que provoca Deus no sentido de testar Jó. Ou seja, será que Jó é realmente um cara tão bom como parece, etc. Então, toda a história de Jó deriva dessa situação. Então, provavelmente ele está fazendo um paralelo, dizendo que Satã deveria ter provocado Deus, dizendo, será que Abraão é tão bom, tão adequado, etc. Então, nesse sentido. Eu acho que a história do Ricardo é mais convincente. Deve ter feito essa alusão mesmo, né? Eu só não, isso não tem muita dúvida. Só não acho que a história de Abraão com Isaac seja isso. Tá bom, isso você comenta nos teus 3 minutos regulamentares. Bem, continuando aqui, eu estou aqui acompanhando o relógio. Continuando aqui, ou porque a obediência real de Abraão pode justificar as bênçãos futuras, etc, etc, etc. Então, e a segunda tradição interpretativa rejeita largamente essa explicação, questionando seus princípios pressupostos. De acordo com essa tradição, Abraão entendeu mal o que estava sendo lhe pedido. Ele não leu corretamente.
Embora Deus o tenha chamado para levar Isaac ao monte, Deus nunca lhe pediu que matasse Isaac, e apenas para prepará-lo como holocausto. Engraçada essa história. Você está gostando, né, Germano? É o rabino que é o titular lá que está falando, não sou eu. Presumivelmente, Deus queria ver como Abrão interpretaria o pedido, bem como faria em resposta. No momento em que o anjo aparece, não é de admirar que o Midrash retrate Abrão confuso e frustrado. O Midrash diz que Deus, naquela época, estava realmente dizendo: quando eu lhe disse, tome seu filho, não estava mudando minha promessa de que você teria descendentes através de Isaac. Eu não lhe disse para matá-lo, e sim para levá-lo ao topo da montanha. Você realmente o aceitou. Agora derrube novamente. Assim, o ponto principal da história é que precisamos aprender a interpretar cuidadosamente o que Deus quer de nós, sem causar danos no processo. Isso nunca é tão claro ou simples como pode parecer. Não importa quão bem intencionado, fiel ou distinto alguém pode ser. De acordo com o intérprete recente da Queidá, os preparativos de Abrão para sacrificar Isaac são vistos ainda mais do que um mal entendido ou mesmo um lapso moral. A terceira interpretação, o artigo ainda do Rabino, né, vê a Akedah mais como uma ilustração ou exemplo de fidelidade do que como um teste de fé. Assim, o Midrash apresenta Rav José, o Galileu, dizendo que o significado das palavras Verá, Elohim, Nissá et Avraham, geralmente traduzidas como Deus colocou Abrão à prova, é realmente Deus exaltou Abrão com alferes de um navio. Gênesis Rabá, também não entendi o que ele quis dizer. Deus exaltou Abrão como alferes de um navio. Eu não sei se está muito correto isso, porque eu confesso a vocês que eu traduzi pelo Google essa parte. Tem que ver a tradução no inglês. Não. É. Bem, o fato é que, consequentemente, Maimônides nos diz que o propósito de todas as provações é permitir que as pessoas saibam o que devem fazer ou em que devem acreditar. Maimônides, Guia dos Perplexos. E eu termino aqui com a última frase do nosso rabino. É certo que estas três tradições de interpretação da Akedah não esgotam todas as formas pelas quais a história da Akedah pode ser lida. As mais comuns têm N interpretações, é que no primeiro dia faz uma referência com a criação do mundo e o nascimento de Isaac, e a Akedah, o chifre do carneiro que é encontrado lá para sacrifício, que está enroscado no arbusto, e aí tem o shofar. Mas eles abrangem muitos deles, também nos ajudam a esclarecer nos nossos pensamentos sobre aquilo em que devemos acreditar. Fazer isso é importante, porque, como a própria história de Abrão deixa claro, aquilo em que acreditamos ou não acreditamos pode mudar muitas vezes a diferença entre a vida, a morte, a segurança, o perigo, a alegria e o desespero. Muito obrigado. É só uma observação que vai de encontro a um tema que é anterior ao que você falou. É uma pergunta que sempre me fazem, porque todos os anos vocês voltam e leem a mesma paraxá. E cada vez que vocês voltam e leem, vocês descobrem uma camada nova de luz. Voltamos a ler uma paraxá somente por isso, para descobrir uma camada nova de luz. No caso dessa paraxá em especial, a gente tem que Abraão estava na tenda, porque ele tinha feito circuncisão e era o terceiro dia, o pior dia de dor para a circuncisão. Então, se ele ficasse na tenda, ele teria o acolhimento da esposa, seguramente alimento, conforto, etc. e tal. Abraão, com tudo o que é que fez, foi para a porta da tenda
E aí depois, quando ele avistou os 3 anjos, ele saiu da porta da tenda e Kerhomayon, na hora mais quente do dia, ele foi atender esses 3 anjos, né? E aí o que é Kerhomayon para alguns intérpretes, para algumas pessoas? Isso é assim, então vou fechar. Kerhomayon quer dizer que Abraão estava no momento mais elevado de sua espiritualidade, logo após feito o Brit Milá. A segunda observação aí, idêntica à primeira, é que toda vez que na Torá e no Tanar se faz alusão a um movimento, Abraão desceu, Abraão subiu, Abraão saiu, Abraão entrou, não existe apenas uma alusão ao movimento no espaço, existe também uma alusão espiritual. Subiu, quer dizer, elevou sua alma. Desceu, foi até um local de menos espiritualidade, como ele foi até o Egito nessa ocasião. Eu teria mais algumas coisas a dizer, mas eu vou parar por aqui. Não, assim, só passando já a palavra para o Raul, quer dizer, primeiro agradecer esse estudo, assim, quer dizer, estudos completos. Às vezes a gente já. Olha como é interessante, às vezes a gente dá. Mas às vezes a gente dá parabéns para o estudo completo, e às vezes a gente dá parabéns quando alguém pega um pedacinho assim e faz um estudo completo. Mas vale a intenção, mas estudos completos como esse são muito legais. E, assim, uma das histórias, assim, eu falo aqui para minha esposa estar aqui hoje, né, que eu acho mais interessante disso aqui é que, na verdade, tudo isso era um teste, era para mostrar a Isaac que o filho tem a vida própria, que o filho não é uma propriedade, né? E para exemplificar isso, Caim, né? O que quer dizer Caim? Caim quer dizer eu fui adquirido, com a ajuda de Deus eu comprei esse garoto, é minha propriedade, né? E aí Caim acabou da pior forma, como nós sabemos, né? Então, na verdade, quando ele coloca à prova essa situação de que Isaac não pertence a Abraão, né? Ele coloca em evidência que os filhos têm que ter vida própria, vida própria. Que todas as vezes que você tentar fazer teu filho ser exatamente o que você quer, você está errando de uma maneira terrível. Tentar fazer clones é a pior coisa que pode acontecer. Então, quando o Davi faz totalmente diferente, e a Liora também, a gente tem que estar muito satisfeito, né? E aqui, só para fechar aqui dentro dos meus 3 minutos, Rabi Menachem Mendel, o Rebbe de Kotz, sei lá se está certo o que eu falei, ele colocou de forma inimitável, ele disse o seguinte: se eu sou eu porque sou eu, e você é você porque você é você, então eu sou eu e você é você, ok? Mas se eu sou eu porque você é você, e você é você porque eu sou eu, então eu não sou eu e você não é você. Então, cada um no seu quadrado. Não, mas ó, esse recado aí foi para você, ó. Bom, Raul, vai, desculpa. Não, assim, tem muita coisa que você falou, então poderia observar muita coisa, mas a questão da Akedah, eu tenho, obedecendo o que o Rabino lá citou, eu tenho uma interpretação eu acho interessante da Akedah. A Akedah é minha. A Akedah é a ordem que Deus dá para Abraão de sacrificar o futuro. Abraão percebe essa ordem como sendo uma ordem para sacrificar o futuro, para matar o filho. E Deus, no final, fala, olha só, não, mesmo que você seja muito devoto ao que eu falo, nunca sacrifique o futuro. Mesmo que você acha que tem que continuar mantendo a sinagoga em olaria porque teu avô rezou lá, esse não é o futuro. Certo? Isso é um exemplo só, e tem milhares de outros. A questão e as questões das mulheres, né? As mulheres não poderiam rezar, mas olha só o futuro, a gente precisa. Não sacrifique o futuro porque você
está muito aferrado a uma coisa que você acha que é a palavra de Deus. Toma muito cuidado com o que você acha que é a palavra de Deus e nunca deixa ela sacrificar o futuro. Isso. E aí, isso casa com a história da mulher de Lot, que não tem nome, inclusive. Ela é mulher de Lot. Ninguém sabe o nome dela. Talvez ela chamasse Hermenegilda, não sei. Não sei que combina com Lota. Mas, de qualquer maneira, ela também foi olhar para trás, tá certo? E deixou o passado sacrificar o futuro. Porque ela queria ver realmente o que ela estava deixando, em vez dela seguir para frente, que seria, também acho que é a grande mensagem. Então, essa paraxá tem essas duas mensagens muito interessantes. Não deixa o passado sacrificar o futuro. Toma muito cuidado com isso. E nós, como comunidade judaica, religiosa e tal, onde a gente tem tradições muito fortes, a gente é muito facilmente seduzido a ficar no passado e não olhar o futuro. A gente é facilmente seduzido a isso porque é muito prático, muito, muito confortável. O que você faz? Meu pai fazia, meu avô fazia, todo mundo fazia, também faço. Certo? Em qualquer outro ambiente, isso não existe. Você não vai no médico e o médico fala, vou fazer uma sangria para você porque meu tataravô fazia. Não dá certo, né? Não dá. Então... Tá bom, mas é uma comparação razoável. Não é boa, mas é razoável. É que me ocorreu agora, eu não escrevi, eu não pensei e tal. Mas é isso. Ah, por que você torce para o Flamengo? Ah, porque meu pai fazia. Também é uma coisa de mau gosto total, mas enfim. Eu quero falar o seguinte, seriamente, a gente, como dono de uma tradição, a gente tem que entender que ela não pode deixar a gente sacrificar o futuro. Tem que estar muito antenado para o futuro. No caso da paraxá é muito simples, né? Porque matar o filho é um negócio meio radical. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa é a grande mensagem. E só para terminar, roubando os 3 minutos, porque você me interrompeu, os 3 mensageiros, um deles era Deus. Sim! Sim! Aí os mensageiros vão para Sodoma. Você leu a paraxá? Quem é que negocia com Abrão sobre os 50, 45, 40, 30, 10 anos? Quem? Deus. Deus, Ele então. deu a ordem. Não. É ele que está lá. É o único lugar na Torá, depois de Adão, que Deus aparece e fala. É o único lugar na Torá, depois de Adão, que Deus aparece e fala. Então, Deus fala com Abrão e Abrão negocia com Deus. Os 2 vão para Sodoma e Gomorra, isso está certo. Mas o terceiro fica... Eu também vou embora. Hã? Não, senhor. Lê o texto. O terceiro vai embora que já tinha curado, Abraão. Lê o texto. Isso é Midrash. Lê o texto. Não, está na Torá. Está na Torá, no livro que você fez. O terceiro tinha cumprido a missão e vai embora. Cadê? Vitor, Não, tem Ou você leu errado. Outro Raul procura. enquanto aqui. Raul, eu concordo com o que você está dizendo. A questão é que, às vezes, a gente substitui o que era muito bom por algo que não é tão bom. Por exemplo, Lewandowski, você tirar toda a tradição de um Nossar, tem que ter critério e discernimento. bom, Gilberto, quer fazer algum comentário? Bom, os homens partiram dali e dirigiram o olhar para Sodoma. Abrão ia com eles para encaminhá-los. O Eterno, então, pensou. Os homens foram, e tem os homens que foram, e Deus que pensou. Devo esconder de Abrão o que estou fazendo, porque Abrão vai não sei o quê, você vai ter que fazer. Enfim, o Eterno, então, disse para Abrão: o clamor em Sodoma é grande, o seu crime é grave, deixe-me descer e terminar com eles. Os homens partiram e foram em direção a Sodoma, enquanto Abrão permaneceu diante do Eterno. Você vê ali 18, 22. Os homens agora partiram e foram em direção a Sodoma, enquanto Abrão permaneceu diante do Eterno. Vravraam, Odeno, Omed, Lifnei, Adonai.
Abrão ficou na frente de Deus. É uma coisa muito curiosa, porque as pessoas pulam por isso direto. Mas é uma segunda vez que Deus fala com alguém como você conversa. Mas no capítulo 18 também tem isso. Próprio início do capítulo fala que Deus vem com Abraão. Tá certo. Não, personagem. É. Palavra de Deus. O Eterno me apareceu. Apareceu, então ele tá falando. Não. Apareceu. Eu vejo Deus o tempo todo. Vou passar o Germano. Germano, por favor. Depois de tantos detalhes, eu queria colocar algumas observações que, para mim, me chamou a atenção. A Constituição humana, em Gênesis 18, 27, de novo Abraão falou: veja agora, permita-me que eu fale para o meu senhor, embora eu não seja mais que pó e cinzas. Na verdade, um homem é constituído de terra e cinzas, mas também de alma e sangue. Na realidade, ele se põe numa posição muito limitada, no meu modo de ver. Abraão. Sobre o milagre que salvou o filho, Akedá serve de modelo para uma das questões mais importantes da vida familiar que o Vitor levantou. Até que ponto um pai deve continuar a influenciar e dirigir ou canalizar a vida do seu filho adulto? Quando o Raul fala que a gente deve olhar para frente e não olhar para trás, eu entendo que tem famílias que, para andar para frente, segura o passado sem mudar. Essa é que é a grande questão. Bom, eu acho que quando... Eu entendo que procuramos criar os nossos filhos para serem capazes de trilhar as suas opções, cabendo aos pais apoiarem e estarem presentes quando é possível. Em suma, as opções não têm que ser iguais às que eu pretendo. E essa é que é a grande questão que fica nesse cuidado como a família gerencia, né, a situação. Sobre a Haftará, o milagre de uma mulher sem filhos e um marido velho conceber, tanto na Torá quanto na Haftará, uma mulher sem filhos e um marido velho dá à luz depois de receber uma promessa divina entregue por um mensageiro. Seu filho depois é salvo da morte. Os milagres são geralmente entendidos como eventos de autoria divina que desafiam as leis da natureza, e o Tanar é o repositório de muitos desses contos. Mas nos dias modernos, os milagres caíram em desuso porque a fé em Deus onipotente diminuiu muito. Há uma tendência a dizer o que os antigos pensavam ter sido milagres eram, na verdade, eventos cuja natureza era imperfeitamente compreendida. É claro que não há como estabelecer o que realmente aconteceu. Toda história é uma interpretação de eventos, e os eventos em si não são fatos, mas relatos vistos pelos olhos que, contemporaneamente, sabemos hoje em dia que a televisão apresenta como a tarefa de dia é baseada em imagens selecionadas por telejornalistas e no valor de notícias que o estudo atribui a elas. E assim, como a mídia de hoje molda as notícias, o mesmo acontecia com as transmissões orais nos tempos antigos. Sobre a questão que estava se falando antes de Satanás, o diabo e Deus, é interessante que a gente poder imaginar que o livro de Jó ele é canonizado. Ou seja, eles entendiam que existia um diabo. Olha que confusão, que para mim faz uma confusão tremenda entender essas coisas. Ué, Deus conversa com quem? Com Satã. E quem é Satã? Ah, muito obrigado. Satã Muito é Satã. Certo? Inclusive, o Mika Goodman fala que Satã pode Pior ser... ainda, Deus, para provar que o Satã está errado, mata os filhos, empobrece o cara,
torna ele doente? Pior ainda. Não, tá bom, mas Ah. não é um outro um elemento do mal. E o Deus aprova isso executando. Tá certo. Ah. Tudo isso, mas não é a ideia de, como falou o Ricardo, não é a ideia do diabo. Bom, deixa eu voltar aos dias de hoje. Nos dias de hoje, eu me permito fazer agora, por mais 2 minutos, uma fala. O ritmo dos eventos em Israel nos Estados Unidos e ao redor do mundo é vertiginoso. Em uma única semana, 3 grandes eventos mudaram radicalmente nossa realidade. Testemunhamos os resultados dramáticos e preocupantes da eleição dos Estados Unidos. O ministro da Defesa israelense foi demitido porque tentou pressionar recrutamento de alguns homens Haredi, pediu para garantir a libertação dos reféns e pediu um comitê especial para investigar os eventos do dia 7 de outubro. E ficamos chocados com o ataque antissemita cruel aos fãs do esporte israelenses em Amsterdã, no aniversário de Kristallnacht. Em suma, nós falamos de tempos antigos e hoje continuamos numa situação perplexa. Muito bom o terceiro ponto. Alguém quer falar, Gilberto? Tem o microfone mais perto aí? Tem. São duas menções rapidamente que eu gostaria de fazer. Um sobre a aparição de 3 mensageiros de Deus. No Novo Testamento se fala que quando Jesus nasceu apareceram os 3 reis magos. É uma apologia, é um pensamento paralelo, e também se fala em lavar os pés, quando também no catolicismo existe essa cerimônia de lava-pés. Portanto, nada mais, nada menos do que a gente chegar a uma conclusão dessa similaridade e de uma, digamos assim, entre aspas, uma cópia do que foi o que aconteceu anteriormente com o judaísmo. Mas aí vem uma outra questão. Quando o Hélio fala sobre a dificuldade de você passar um Kristallnacht, na noite do Kristallnacht, em Berlim, tentando se refugiar daquele massacre, daquela explosão de coisas maléficas, e você não ter para onde ir. A única saída era literalmente a saída da Alemanha. Então, isso, para mim, sempre me serviu como o exemplo de que qualquer coisa que você possa acontecer na tua vida, você pode dar a volta por cima, ou ir para um outro lugar, ou mudar a sua própria história, mudar de profissão, o que você achar melhor. Mas sempre há essa possibilidade. Mas foi muito duro para eles. E eu sei dessa dificuldade. Eu queria só fazer um comentário em cima do que o Gilberto falou. Sábado passado, ainda sobre que foi exatamente 9 de novembro, que é a data que aconteceu o Kristallnacht. Eu tive, a Ana também estava lá aqui no Memorial do Holocausto, e teve uma roda de leitura com a Sofia Débora Levi, em cima do livro dela, um dos livros dela, e depoimentos de sobreviventes, ou netos, filhos de sobreviventes. Um deles, inclusive, foi a filha, eu cheguei até atrasado, do Kurt Hamburger, que foi muito ligado à área. E é impressionante isso, Gilberto, como a maioria das pessoas refizeram as suas vidas fora da Alemanha, no Brasil, outros não conseguiram nem trazer fotografias, uns conseguiam falar, outros não. E eu queria contar um relato, que esse eu ouvi, aqui na área tinha uma figura histórica, que muitos de vocês conheceram, que era um Günther Heiborn. O Günther veio da Alemanha, ele estava, na época, em Kristallnacht, e ele uma vez me contou uma história de que ele era muito bem relacionado. Um dia ele estava na Atlântica, no apartamento do Tancredo Neves, numa roda de amigos, e aí começaram a conversar e perguntaram para cada um qual foi o momento mais difícil de decisão de cada um deles. Aí o Günther contou que ele estava em Berlim, em Kristallnacht,
e ele se escondeu dentro de um bueiro. E estava muito frio, e ele não sabia se ele tomava a decisão de ficar no bueiro ou de sair do bueiro. E aí depois ele veio para o Brasil, tal, refez sua vida aqui. Isso tudo reporta a situação de Abraão também, porque ele teve que sair da zona de conforto. E essa paraxá fala muito em relação a isso, mesmo a Akedah, que você tem que sair de sua zona de conforto, senão você não progride em direção ao mundo. Sim, quando saiu. Falar três coisas, tentar ser rápido. Primeiro sobre a Queidá, segundo sobre os sábios, terceiro sobre os anjos. Sobre a Queidá, só para lembrar que a gente sempre fala o sacrifício de Isaac e a Queidá não é sacrifício, a Queidá é amarração, né? Lá quando é amarrar. Então, só para a gente lembrar que a história não é o sacrifício de Isaac, a história é a amarração, a atação, enfim. Então, essa é primeira coisa. Segunda coisa, sobre os anjos. Como a gente vem, né, e constrói uma ideia monoteísta e está vinculada a uma ideia de intangibilidade divina, né, intangibilidade em todos os aspectos, né, inclusive na definição de Deus, na nomeação de Deus, anjos são um complicador, porque anjos são seres divinos, têm alguma conexão, são uma parte derivada de Deus. Quer dizer, é meio esquisito, né? Não funciona muito bem na ideia monoteísta anjos. E se a gente for olhar, anjo foi uma introdução, de certa forma, tardia vou chamar no cenário mítico e místico judaico, né? Então, eles vão entrar com mais força, né, em Ketuvim, né, quando aparece Daniel, que é um personagem que conta uma série de histórias ligadas a anjos, mas alguns elementos que aparecem antes são considerados anjos, tanto é que a palavra que a gente usa é malach, e a palavra malachim é o que aparece para caracterizar esses enviados divinos ao longo do tempo. Mas é algo que a gente precisa pensar bem, ou seja, essa ideia do anjo, e anjo a gente também antropomorfiza muito rápido, né? A gente olha para o anjo, a gente pensa lá numa pessoa com asinhas, etc., né? E não por acaso, porque alguns dos anjos que estão descritos, né, que a gente acaba assumindo que são anjos, têm asas, né, como o serafim, que aparecem na visão de Ishaial. Então, os querubim também, que aparecem para adornar, né, a arca. A gente deve ser muito cuidadoso em relação a como lidar com os anjos. Inclusive na nomeação, porque os nomes que o Hélio citou não aparecem na Torá, né? Não são nomes dados na Torá, fazem parte de uma... Aí eu não tenho dúvida nenhuma. Muito bem. Então, só esse cuidado em relação ao tema, que não é um tema muito simples. E, por último, em relação aos sábios, talvez tenha a ver com a questão dos anjos, que a gente também deve tomar muito cuidado quando a gente se escuda por trás dos sábios, né? A gente lê o que escreveram na Idade Média, o que escreveram no início da Era Comum, antes da Era Comum, a gente lê o Tanakh, a gente lê Talmud, a gente lê Midrashim, a gente lê Zohar, e a gente vai ter uma série de origens de ideias e comentários que foram se acumulando ao longo do tempo. E eu acho que o fato de a gente ter tantas ideias disponíveis deveria ser sempre um estímulo para que a gente construísse as nossas próprias ideias. De forma que, aí vou aproveitar uma coisa que você comentou para fazer o meu comentário, a gente nunca deve trazer, a meu ver, nunca deve trazer alguma coisa dizendo isso não fui eu, isso foi o fulano que falou, né? Levando, né, a esse fulano um status de última palavra, um status de conhecimento que não necessariamente nós mesmos estamos atribuindo a eles. A gente pode estar falando alguma coisa e ao mesmo tempo criticando. Então, só para lembrar que a gente não deve falar, não, isso aqui não sou eu que digo, isso aqui está escrito no Talmud, isso aqui, né?
Só completando. Então, procurar estimular até esse grupo de estudos, eu acho que vem muito nessa direção, procurar estimular a gente a procurar sempre o que a gente de fato pensa, né? Então, para eu poder olhar, por exemplo, para a história do sacrifício de Isaac e dizer, acho que no fundo, a Torá trouxe essa ideia, essa imagem, para dizer que isso não se faz, né? Não foi um teste para Abraão, foi uma demonstração para nós, né? Então, esse tipo de interpretação, eu acho que a gente tem que ter a liberdade de fazer. Eu vou. Peraí. Ô, Ricardo, eu não deixo de discordar de você. Eu queria fazer só dois apartes aqui. Um, eu não falei como dizendo, olha, não sei, eu estou dizendo isso. Em parte, porque eu achei até polêmico esse artigo do Rabino, mas referenciando ele como autoridade. O segundo ponto é que eu acho que eu penso que é complicado também a questão do eu acho. Eu acho que a gente tem que sempre estudar, embora tendo cuidado com o que você está dizendo, mas referenciando as fontes. Senão a gente fica no achismo. Pô. Só esse ponto. Acharam a partir de fontes anteriores. Não, a primeira fonte é a Torá, o resto vem depois. Então, mas passaram séculos do Talmud discutindo. Discussão fundamental. Dentro de qualquer grupo de estudo de Torá. Você pode inovar sem citar ninguém? Ou você sempre vai ser obrigado a citar alguém? Eu posso falar assim, olha, eu leio isso, esse é achismo teu. Sim, mas também foi achismo de Rashi. Ah, não, Rashi não achou. Rashi leu de Rabi Yohanan. Mas ele... Então, a gente pode ler o texto e tirar alguma coisa que ninguém mais tenha tirado, ou a gente é condenado a seguir o passado. É isso que eu falo quando eu falo... Peraí, só um minuto. Isso que eu falo na questão do passado e do sacrificar o futuro. Eu não posso ficar amarrado em todas as ideias do passado. Eu não posso ter precedente para... Eu não preciso ter precedente para tudo. É claro que sim. Nunca disse que não. É claro que sim. Se você não conhecer o texto, você não pode comentar o texto. O texto, as fontes, o diabo. Primeiro, nunca você vai conhecer tudo. Primeiro, nunca você vai conhecer tudo. Ninguém... É uma parte que você escolheu conhecer. Mas a questão não é essa. A questão é, mesmo sem eu conhecer nada, eu li o texto e falo, eu leio isso aqui. Ah, não pode, você não pode ter uma ideia original. Não. Vai ver se alguém já teve essa ideia. Se ninguém teve, essa tua ideia é ruim. Não. Eu acho que esse é o ponto da Kedat Yitzhak. Certo? Não. Tenha a ousadia de pensar. Depois você vai testar teu pensamento, você vai ver outras fontes, não sei o quê. Mas se você não tiver a chama, a faísca do teu pensamento, vai ver futebol na praia, é divertido. Não tem porquê. Para ser repetidor, depois que inventaram essa maquininha aí, tem o Cefaria. Não sei se você conhece o site, você entra no Cefaria, tem tudo. Olha, vou passar aqui ao Vili, que não falou, e é muito bom ter o Vili aqui. Acho que é a primeira vez nesse grupo, né? Isso. Primeiro, agradecer. Vocês terem me recebido muito bem. Então, eu vou me basear em alguma coisa que eu vou dizer em cima de um filme que eu vi há 2 dias atrás, que está no Prêmio, eu recomendo que vocês vejam. Chama-se O Louco e o Gênio. O Louco e o Gênio, que é com C-Penn e com Mel Gibson. É uma história verdadeira e a Universidade de Oxford convida alguns indivíduos para reescrever o dicionário, para entender como é que as origens das palavras e a história, a evolução das palavras, que é um trabalho energúmeno, né? Você imagina. Mas eu acho que a gente tem muito a ver com o judaísmo, isso aí, pela minha visão. Eu não tenho uma visão muito religiosa, minha formação não é muito religiosa. Meu pai era do Partido Comunista Brasileiro, e o que me salvou um pouco é que eu morava no 2º andar e no 1º andar viviam os judeus ortodoxos, então me salvaram um pouco. E eu estudei no Scholem também, não era um colégio nada religioso. E
Mas é interessante, né? É meio paradoxal. Nós judeus, vivemos muito de tradition, né? A tradition é uma coisa muito forte no judaísmo, né? Mas, vendo a minha vida pregressa um pouco, meu pai veio da Bessarábia numa fase muito difícil. Ele não queria saber nada do passado. Acho que teve uma vida muito complicada lá em Sucarão. Os judeus tiveram uma vida que ele não queria lembrar da vida deles, ele não queria comentar esse negócio da vida deles. Então, pode ser que eu esteja falando, não tem nada a ver com o sacrifício de Isaac, mas eu acho que a história é dinâmica, né? E não vai ter jeito. E nós, judeus, por definição, nunca vamos chegar a uma conclusão, né? A gente estará sempre duvidando e discutindo e a coisa evoluindo. Eu acho que essa é a grande tradição que a gente tem. Lembrando a pergunta, quer dizer, a importância da pergunta, né? A importância da pergunta dentro da cultura judaica e da dúvida. E também o nosso pedido diário de Ruach HaKodesh, que é isso que o nosso amigo falou. Ruach HaKodesh é você e o texto. É inspiração divina e depois, então, se quiser, pode ampliar com outros intérpretes. André Stein. Eu só queria falar aqui pro Vili, né, do Lieberschul, né? Lieberschul, me viram de Bagriça. Me frenzia, me dá onta, lembra dessa? Mas o Scholem era um colégio maravilhoso que fazia a gente pensar, fazia a gente viajar. Era um humanismo transbordante, numa época em que não existia isso. Mas dentro dessas viagens que o Raul... Eu vou falar viagens no termo positivo. A primeira coisa que eu aprendi aqui hoje foi que os anjos nem sempre são bons, pelo contrário. São anjos que brigam, são anjos, né? E também aprendi que o Satã nem sempre é ruim. É um provocador que, às vezes, a gente precisa ter um provocador, precisa ter um Satã nos espetando. Quer dizer, a gente pode ser incentivado a se mexer como o cavalo, né? Com a cenoura, você faz um cavalo andar com a cenoura na frente. Você põe assim, o cavalo anda. Mas se você pegar a cenoura e espetar, ele também vai andar. Não tá bom. Mas, enfim, então... Então, na verdade, assim, eu aprendi hoje que os anjos podem ser anjos ruins e o Satã pode ser muito bom porque faz a gente andar. Eu acho que para Chagall, sim. Né? Os anjos voavam, alguns tinham asa, né? Descrição de anjos voando. Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida como um professor, ele não tem classificação. Professor de biologia. Ele ditava um texto e desenhava com as duas mãos. Quando ele acabava de ditar, o texto o desenho estava no quadro. Nunca vi um negócio desse. Mas ele, não sei se ele era católico, quer dizer, origem católica. E ele dizia que os anjos tinham um defeito na sua concepção. Porque para voar, você já olha o peito da galinha, olha o peito do passarinho, olha o peito de qualquer ave, é uma quilha. E os anjos têm um peito plano, então não tem como voar. Isso dito por ele. Então, um erro na concepção do anjo. Foi uma boa ideia, talvez uma boa ideia, mas biologicamente errada, né? Biologicamente errada. Ainda sobre a questão dos anjos, uma certa ocasião, já tem muitos anos, eu assisti uma entrevista do Rabino Bonder na televisão, e aí, numa hora, alguma coisa que o entrevistador perguntava para ele, ele falou assim, que os anjos tinham uma inveja enorme dos humanos. Por quê? Porque eles não queriam morrer. André Stein. Eu estava quietinho aqui, porque a conversa está excelente, eu estava de espectador, mas vou falar sobre o passado, que eu gosto muito do que o Raul falou, da forma que a gente sim tem que olhar, pensar, rever o passado, mas que ele não deixa a gente congelar
o nosso futuro. E aí eu penso na situação física, como está descrito aqui. Quem é que virou estátua de sal? A mulher de Ló. A mulher de Ló, que é a Hermenegilda, ou qualquer que seja o nome dela, que não tem nenhum problema ela sair da cidade, pensar no passado para seguir o futuro dela. E aí o ato físico dela virar uma estátua de sal, que poderia ser congelar, enfim, estratificou o negócio. Eu acho que aí dá o significado de não deixar o passado congelar o nosso, petrificar o nosso futuro, impedir o nosso futuro. Portanto, ela fisicamente olhou, ela endureceu para caminhar, não teve mais futuro. Por quê? A gente fala hoje sobre o Holocausto, relembrar para não deixar acontecer mais. E por aí vai, tantas outras coisas. Quando eu fiz o documentário lá de Nilópolis, era um resgate, mas o Radamés, na época, criou uma frase, que era a frase do documentário, que eu acho brilhante. Assim, no passado encontramos muitas coisas novas. É isso. Então, no passado encontramos muitas coisas novas, era o que a gente usava como frase do documentário. Isso serve para tudo. A gente sempre encontra, no passado encontramos muitas coisas novas. A gente está aí, a gente está escavando a terra o tempo todo, procurando coisas antigas para justificar. Então assim, não existe esse negócio de não pensar no passado. A gente é feito disso. É o apego, né? É no sentido do apego, de não querer se desprender. Porque meu pai sempre eu só faço isso. Não, eu faço isso, eles me ensinaram isso, eu faço isso, e mais alguma coisa, porque eu também sou fruto do que eles me ensinaram e do que eu aprendo no momento, na realidade. Mas não é nem esquecer o passado, nem deixar de viver o passado, você pode viver muito bem, e sim é não deixar o passado impedir a tua criatividade, o teu olhar para frente. Não deixar isso acontecer. É a história da Kedat Yitzhak. Posso terminar com um negocinho que tem nada a ver, mas é bonitinho sobre os anos? Aquela música de Shabbat mais conhecida que a gente tem? Como é que é? Não. Canta de novo. Canta de novo, você cantou. Não. Shalom Aleichem Malacheia Sharet. Não é Malacheia Shalom, como muita gente canta, porque parece que é Sharet. É o seguinte, então, Sharet é isso. Sharet é de Sherut, de serviço. São os anjos que têm uma missão específica de fazer alguma coisa. São esses anjos que a gente canta, porque tem um Midrash que fala que em cada Shabbat, 2 anjos visitam cada casa. Certo? E aí, essa musiquinha fala que você recebe. Aí eles falam que se você for bem-vindo, vai acontecer uma coisa boa, se não for antes. Se tiver aquela terceira. Então, esses são os Malacheia Sharet. São esse tipo de anjo que faz um serviço. Né? E tem anjos que não fazem serviço, são que ficam só louvando. Kadosh, 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 Adonai Zevaot, que mudou. São 2 grupos de anjos que passam a vida inteira falando isso. Parece a minha mulher. Para de falar uma coisa. Só complementar, então, essa história do passado, do futuro, também tem a ver com a discussão que teve aqui, de, quem falou foi fulano. Fulano falou porque ele leu do passado de alguém e ele desenvolveu alguma coisa nova. Nós aqui lemos o passado, mas também temos o direito, e talvez até a necessidade, de criar coisas novas. E passa a ter um texto assinado pelo Raul Gottlieb, que alguém vai ler lá na frente e vai falar, não, quem falou isso foi o Raul. Não, peraí, em 2082, alguém vai falar, quem falou foi o Raul, quem escreveu foi o Ricardo, mas eu tenho coisas a acrescentar sobre isso. Então, a gente olha para trás, a gente lembra do analógico e usa o exemplo analógico para resolver vários problemas digitais. Só que a nossa realidade hoje é digital. Então, não dá para não. Quando ele falou aqui que o camarada escreveu em 1980, eu falei, tá velho, olha que coisa, né? Uma coisa antiga, 1988. 88 já pode ter conceitos que não se aplicam. Né? Mas muito legal, assim,
Olha, Hélio, tá de parabéns. E palavras finais. Palavras. Em cima, antes de parabenizar o Hélio pelo estudo, muito bom. E eu acho assim, falando sobre a cronologia, né? Tem uma frase muito legal, não sei de quem é, mas ela diz que depressão é viver no passado, ansiedade é viver no futuro e realização é viver no presente. Então, claro, a gente tem que contextualizar, tem que aprender com o passado, o futuro, mas a gente não se esquecer que a vida está acontecendo agora, né? E, enfim, pequena contribuição, só isso mesmo. Obrigado, gente. Palavras finais aqui, ó. Finais de hoje, né? Finais de hoje. Ainda uma observação De sobre hoje de essa manhã. paraxá, que tem muito a ver com a manutenção da tradição. Manutenção da tradição. Nessa paraxá, o... Léo, pode falar que ele está escutando. Então, nessa paraxá, ela aparece nos sinais da Torá, pela primeira vez, um sinal muito raro chamado Shalshelet, que é a questão da hesitação. Parece quando Deus avisa Lot para ele sair e ele hesita, ele demora, delay, está na Torá. É um sinal musical da Torá e ele tem uma forma de cadeia. Ele aparece umas 3 vezes na Torá. Uma quando Eleazar vai buscar uma esposa para Isaac, Eleazar, o servo de Abraão, e ele pensa assim, poxa, se esse cara casar e ter um filho, como acontece, eu vou perder parte dessa herança, ao você. A terceira vez, quando José, aos 17 anos, está empregado lá na casa do Potifar e a mulher seduz ele. Ele hesita, né? Porque um jovem lá, aquela mulher bonita e tal, mas ele hesita e fica na dele. E a quarta vez, quando Moisés já saiu do Egito, no livro de Êxodo, quando vai santificar, não é exatamente esse termo, Arão como sacerdote, e ele uma hora para e pensa, bem, agora vai ser o meu irmão, e eu vou ficar para trás. São sinais de hesitação. Mas o que é interessante da tradição, Raul, é que quando foi feito o primeiro livro do Plaut, em 81, que é um renomado professor, então, não tinha os sinais musicais, porque a tradição na época, nos Estados Unidos, na Reforma, não era cantar, era ler a Torá. E aí houve uma grita geral. E aí, rapidamente, eu tenho a quinta edição, eu acho que é de 91, de 85, aí rapidamente eles mudaram isso. E aí o que alguns críticos dizem que a nossa tradição é uma tradição cantada. Antigamente não tinha nem livros, você memorizava as coisas muito pela música. Então a gente tem que ter muito cuidado também nessa questão de mudar, às vezes muda porque não é o melhor. Esse é um exemplo clássico. Você muda, pode dar errado, você volta. É o que fez. Você pode aqui depois você está ali. O que você não pode é falar, vou mexer. Não pode mexer porque não pode. Essa chave que você falou é colocada muitos milênios, muitos séculos posterior ao texto. Essas 4 hesitações é uma interpretação. Também. É uma interpretação também. Você pode falar, não, eu não acho que ele estava hesitando, não. Ele também não acha que estava hesitando por causa disso. Ele estava hesitando porque não sabia se aquela menina era bonita o suficiente para... Eu acho que esse negócio da tradição, mais uma vez agradecendo muitíssimo ao Hélio, que trouxe esses pensamentos todos, a todos que contribuíram com comentários e com ideias e com... Né? Ao Vili, por favor, Vili, toda quinta-feira a gente repete isso, tá? E aqui eu acho que, em resumo, essa coisa da tradição,
né? Às vezes a tradição ela tem que ser repetida, mas tem que ter algum elemento que surpreenda, que de alguma forma, né? Pô, de novo aquilo. Por exemplo, a gente faz esse estudo da Torá dessa maneira. Ano que vem, tomara, da ano que vem ou semana que vem, que a gente já coloque um elemento novo, que a gente continue a tirar conclusões novas o tempo todo, porque senão realmente fica desinteressante, repetitivo, e aí já viu. Bom, então, Shabbat Shalom. Tem algum anúncio importante? Dia 26. Importante tem uma coisa muito importante. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para o conselho, para chapas presidenciais, etc. Então, todos que querem participar,